Bem-vindos. Nesse módulo será apresentado o conceito de valor eficaz, também chamado de valor médio quadrático ou valor RMS. Como motivação inicial, considere o enunciado deste problema que frequentemente é apresentado nas etapas iniciais da aprendizagem de eletricidade. Trata-se de um chuveiro cuja potência é 1.100 watts, está instalado numa instalação residencial cuja tensão é 110 volts e se deseja calcular o valor da resistência. Este enunciado tem uma aparente inconsistência. Vejam, trata-se de corrente alternada e se especificou um valor constante, quando nós vimos nos módulos anteriores que corrente alternada é um valor variável no tempo. Então, por que é colocado aqui um valor constante? O que ocorre é que este valor constante é o valor eficaz da fonte de tensão. Trata-se de um valor que, em problemas como este, permite que uma fonte de tensão alternada seja tratada como se fosse uma fonte de tensão contínua. Este valor eficaz é o mesmo valor utilizado nas placas de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Muito bem. Após a apresentação de alguns exemplos em que o valor eficaz é utilizado, podemos abordar o método de cálculo utilizado para a obtenção dessa grandeza. Considerando que o valor eficaz é um caso particular de valor médio, esse vídeo será dividido em duas partes. Na primeira parte será abordado o cálculo do valor médio e, num segundo momento, será abordado então o cálculo do valor eficaz. Valor médio. Vamos começar por um exemplo simples, no qual se deseja calcular a velocidade média de um veículo, sabendo que entre as 13 e as 14 horas ele trafegava 60 km por hora, e entre as 14 e 16 a 90 km por hora. Muito bem. A velocidade média é calculada como distância sobre o tempo, sendo que o tempo é calculado como tempo final, 16 horas, menos tempo inicial, 13 horas. Nesse exemplo, o tempo então será de 3 horas. Combinando essas duas equações, obteremos a fórmula velocidade média igual a distância percorrida sobre tempo final menos tempo inicial. Vamos calcular a distância percorrida como a soma de duas distâncias. A distância D1, que considera o veículo trafegando a 60 km por hora entre as 13 e as 14 horas, mais a distância D2, que considera que o veículo trafegou a 90 km por hora entre as 14 e as 16 horas. Isso nos dará uma distância total de 240 km, divididos pelo tempo total de 3 horas, teremos a velocidade média de 80 km por hora. Vejamos um sistema um pouco mais elaborado. É um sistema massa-mola, aqui está na posição de equilíbrio. Então nós vamos erguer essa massa até uma determinada altura e soltá-la. No instante inicial, então, ela está parada com velocidade igual a zero e ela começará a acelerar em função da gravidade e da compressão da mola. Ela vai acelerando, aumentando a velocidade até atingir a posição de equilíbrio com uma velocidade máxima. A partir desse momento,
A mola começa a se opor ao movimento, reduzindo progressivamente a velocidade até que a massa para e inverte o sentido da velocidade. Então a velocidade passa a ser negativa. Pois bem, a função que descreve a velocidade da massa é vel de t igual ao valor máximo da velocidade seno de ômega t. Neste exemplo, queremos calcular a velocidade média do bloco entre 0 e 1 segundo. Este cálculo é feito utilizando a mesma fórmula do exemplo anterior. Velocidade média é igual a distância sobre tempo, onde o intervalo de tempo é igual ao tempo final menos tempo inicial. A diferença entre esse exemplo e o anterior é que aqui não será possível calcular a distância utilizando as fórmulas do ensino médio, quando a velocidade é constante. Como temos uma velocidade variável, será necessário calcular a distância como a integral entre o instante inicial e o instante final da função velocidade. Combinando essas duas expressões, chegaremos à expressão de cálculo da velocidade média. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para calcular o valor médio de uma corrente, ou o valor médio de potência, ou, de uma forma geral, pode-se calcular o valor médio de uma função utilizando-se essa expressão. E com isso terminamos essa primeira parte, na qual nós vimos o contexto de uso do valor eficaz e o cálculo do valor médio. Na próxima videoaula, veremos como calcular o valor médio para formas de ondas periódicas e o valor médio quadrático, ou valor eficaz.